Livro de 2 Reis, capítulo 5, a partir do versículo 1, diz a palavra do Senhor desta forma: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o Senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu: vá, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata e 62 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia: junto com esta carta estou enviando meu oficial Naamã para que cures da lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: por acaso sou Deus, capaz de conceder vida ou morte? Por que este homem me envia alguém para que eu cure da lepra? Veja como ele procura um motivo para se desentender comigo. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado as suas vestes, mandou-lhe esta mensagem: por que rasgaste as tuas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. E enviou um mensageiro para dizer-lhe. E Eliseu enviou um mensageiro para dizer-lhe: vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado, saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, e moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios de Abana e Farfar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que poderiam lavar-me neles e ser purificado? E foi embora dali furioso. Mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas diz que se lave e será purificado. Assim ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus, e foi purificada a sua pele, e tornou-se como a de uma criança. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar senão em Israel. Por favor, aceita um presente do teu servo. O profeta respondeu: juro pelo nome do Senhor a quem sirvo que não aceitarei. Embora Naamã insistisse, ele recusou. E disse Naamã: já que não aceitas o presente, ao menos permite que eu leve 2 mulas carregadas de terra, pois teu servo nunca mais fará holocaustos e sacrifícios a nenhum outro Deus senão ao Senhor. Mas que o Senhor me perdoe por uma única coisa: quando o meu Senhor vai adorar no templo de Rimom, eu também tenho que me ajoelhar ali, pois ele se apoia em meu braço. Que o Senhor perdoe o teu servo por isso. Disse Eliseu: vá em paz. Rei dos reis, Deus da paz, Jesus nosso Senhor, Deus Todo-Poderoso, Espírito Santo de Deus, fala conosco nesta manhã. Nós somos dependentes de Ti, precisamos do Senhor e dos Teus cuidados. Pai, que a Tua palavra seja pregada e que os nossos ouvidos estejam atentos para ouvir, para que sejamos sarados, curados, transformados, e que possamos viver, ó Pai querido, tudo aquilo que o Senhor sonhou para nós. Em Teu nome, Jesus, é que eu oro e agradeço. Amém e amém.
Irmãos, estamos aqui diante de uma história verídica e transformadora na vida de um homem. Estamos aqui diante de algumas pessoas que foram citadas. E cada uma dessas pessoas citadas aqui tiveram a sua importância para uma obra de Deus. Uma coisa que nós podemos ver em toda a Bíblia é que a graça sempre esteve nela. O favor imerecido de Deus sempre esteve presente em toda a Bíblia, desde o livro de Gênesis, desde a queda do homem. O Senhor já disse ali: olha, e nascerá um menino de uma mulher, que ele pisará a cabeça da serpente. E ali já estava anunciando sobre um homem chamado Jesus Cristo. Quando nós vemos ali o Senhor destruindo tudo aquilo que havia sobre a terra, nós vemos ali o Senhor colocando uma família inteira dentro da arca. E a porta ficou aberta por 7 dias. Mesmo com a pregação de Noé, ninguém quis entrar na arca. Mas a palavra foi pregada. Noé, o que você está construindo? Estou construindo uma arca, porque o Senhor vai destruir toda a terra. A graça estava presente. O Senhor, quando libertou o seu povo do Egito, Ele disse para Faraó: deixa meu povo ir para celebrar uma festa no deserto. Deixa meu povo ir para me adorar. E Faraó se recusou. Mas Deus estava propondo algo bom. Se estivesse aceitado, teria a nação de Israel sendo liberta, e a nação do Egito também seria salva. A palavra de Deus, ela é pregada desde o início, desde a fundação do mundo. A graça estava presente. O título dessa pregação é: a graça é para todos. O Senhor então separou um povo que se chamou após Jacó Israel. E esse povo, nós sabemos que viveu como escravo por cerca de 400 e poucos anos no Egito. Foi livre. Depois, ali na terra prometida, teve juízes. E eles cambaleavam, né? Como diz o próprio profeta Elias, né? Porque vocês cambaleiam, né? Cocheais entre dois senhores. Eles viviam sempre transitando. Uma hora criam em Deus, uma hora criam nos deuses das outras nações. Coisa que o Senhor nosso Deus disse para que nunca o fizesse. Porque Ele sempre disse, né, que Ele seria o único Deus da nação de Israel. E daí acaba o tempo dos juízes, se levantam os reis. Nós conhecemos a história de Saul, de Davi. Conhecemos a história de Salomão. Salomão foi o último Deus. Salomão foi o último rei de Israel que buscou ao Senhor. Após Salomão, se você ler todo o livro de Reis, que o rei que depois de Salomão de Israel se chamava Jeroboão. Após Salomão veio Jeroboão. Em nenhum momento da história de Israel houve um Deus que se levantasse, um rei que se levantasse e falasse: só o Senhor é Deus neste país. Uma nação que tem a sua origem a partir de Abraão, um homem que qual nós hoje cantamos sobre amigo de Deus, um homem que foi chamado amigo de Deus. Uma nação que tinha apenas um Senhor que os tirou da terra do Egito. Tantos fatos poderosos e milagres que Deus fez, se tornou uma nação a qual não tinha o seu próprio Deus como Senhor da sua vida. E é nesse momento que se enquadra essa história. Esse rei, neste momento aqui, é o período do rei Jorão, rei de Israel. Ele era filho de Acabe. Ele foi o segundo rei após Acabe. Primeiro veio o seu filho, acho que era Acasias, ele morreu. E Jorão, Acasias não tinha filhos, Jorão assumiu o trono em seu lugar. E nesse período, era um período onde Israel tinha conflitos com o rei da Síria. E é nesse período que nós nos encontramos com Naamã na história. A palavra do Senhor, como nós começamos a ler esse texto, diz que Naamã era o comandante do exército do rei da Síria e era muito respeitado.
para nós termos ideia de respeito, né, de um general, de um exército, é só lembrarmos da história de Davi entrando após vencer uma batalha em que Saul, ele fala assim: Saul derrotou milhares. Daí aquele que era mais poderoso ali no exército, que foi Davi, ele entra e o que eles falam sobre Davi? Davi matou 10 milhares, feriu 10 milhares do exército. Ou seja, um general de guerra, ele era uma pessoa que era praticamente adorada no meio da sua nação, porque era ele que vencia as batalhas no meio da nação. Quando ia à frente do exército, ia esse general. A única coisa que a nação da Síria não sabia, que é o que está escrito nesse versículo, é que o Senhor é que dava a vitória por intermédio de Naamã. Nós vamos ver por diversas vezes na história de Israel que o Senhor usou o exército inimigo para trazer juízo sobre a nação de Israel. Por diversas vezes que Israel fugiu da presença do Senhor, o Senhor levantava uma nação que era às vezes até escrava de Israel para ser superior à nação de Israel. Nós podemos ver isso nos livros de Juízes. Quantas vezes Israel teve que lutar contra os midianitas? Quantas vezes Israel, depois quando a gente entra no livro de Reis, teve que lutar contra os filisteus até ter a vitória? E este homem estava acostumado a receber elogios. Esse homem estava acostumado a receber louvores. E sobre ele, nesse mesmo versículo, diz que ele era uma pessoa honrada, que todo mundo gostava, que era uma pessoa querida. Diz assim: ele era leproso. A mesma pessoa que era querida, em algum momento ela começou a ser excluída da sociedade, porque ele tinha uma doença que era contagiosa, uma doença que as pessoas não chegavam perto, né? No reino da Síria eu não sei dizer o quão era repugnante isso para eles, mas no meio da nação de Israel nós conhecemos a história. Um leproso não podia participar junto com a nação de Israel. Foi criado um lugar fora do arraial para que os leprosos pudessem viver. Eles eram excluídos. Quando nós vemos lá no Novo Testamento um leproso se encontrando com Jesus, né? Os discípulos dizem: mestre, se afasta dele porque ele é leproso. Mas como eu disse, a graça é para todos. E Jesus não somente anunciou a salvação, como curou aquele homem. E nós agora vemos esse homem aqui Naamã na mesma situação. Um homem leproso que tinha fama, tinha autoridade no meio da Síria, mas ele não podia curar-se. E com certeza ele era uma pessoa que era fiel aos seus deuses. E com certeza ele foi lá no templo do seu Deus, como aqui cita um deles, que é Rimon. Ele chegou lá diante daquele Deus e falou: por favor, me cura dessa doença. Com certeza ele tentou se apegar nos médicos daquele tempo para que ele fosse curado daquela enfermidade, mas ele não foi. Ele não foi curado por esforços próprios. Mas a nação da Síria um dia foi saquear a nação de Israel e tomou uma menina como escrava. E essa menina, como nós lemos no texto, ela foi trabalhar para a mulher de Naamã. Nós vemos aqui um homem que tinha fama, orgulho e tinha uma escrava. Eu acredito que os escravos, os servos, eles não podiam falar com seu senhor a qualquer momento, a qualquer hora. Eles estavam lá para servir, não para que pudesse se envolver nas histórias. Mas um cristão verdadeiro, aquele que ouve algum problema, aquele que serve ao Deus Altíssimo, quando vê uma necessidade, ele sabe que a única coisa que ele deve fazer é anunciar a palavra do Senhor. E aquela menina estava ali com um propósito de anunciar a palavra do Senhor, para que a graça se achegasse à casa de Naamã, para que a graça se achegasse a um país a qual não pertencia ao Senhor. Aquela menina, ela falou assim: olha, se o meu Senhor, se Naamã estivesse em Israel, se estivesse na cidade de Samaria, que era a capital de Israel, e conversasse com o homem de Deus que está lá, com certeza ele seria curado.
E quantas vezes nós estamos em algumas determinadas situações, estamos no meio de algumas rodas, de algumas conversas, e nós não somos participantes daquela conversa, porque mas nós estamos inseridos, mas não somos a pessoa que tem um contato direto para falar. E daí a pessoa está questionando, falando das suas dores, dos seus problemas. E daí você tem que se levantar como essa menina que anunciou a salvação para aquele homem. Naquele tempo nós sabemos que o Espírito do Senhor não habitava sobre todos, estava sobre determinadas pessoas. Estava sobre a vida do profeta Eliseu. Mas aquela menina sabia que ela tinha um Deus que tirou o seu povo do Egito. Ela tinha um Deus que fez tantos milagres no meio do deserto. Ela tinha um Deus que trabalhava sobre a vida de homens que tinham autoridade no nome do seu Deus para fazer qualquer obra. E ela anuncia esse Deus através do profeta Eliseu. E sabe o que acontece com Naamã? Ele pega, se vira, vai ao seu rei e fala assim: olha, já buscamos solução em todo lugar, mas tem uma menina lá em casa que ela disse que o Deus dela, através do profeta da terra dela, pode me curar. E esse rei, ele é diferente do rei Jorão que nós lemos hoje aqui. Porque o rei, quando ele ouve isso, ele falou: existe alguém que pode curar a sua vida? Que pode transformar a sua história? Eu vou dispor de tudo que eu tenho aqui ao seu benefício para que você leve. E eu lembro que quando eu comprei essa aliança em 2010, 2010, hein? Acertei. Eles estavam olhando para ver se eu acertava. Quando eu comprei essa aliança em 2010, né, eu estava com uma fortuna de dinheiro, eu tinha que comprar mais barato. Eu estava com fortuna, tinha recebido o 13º e tinha pensado o que eu vou gastar aqui ou no que eu vou gastar. E eu fui comprar um par de alianças. E eu lembro que a moça ofereceu essa aqui, acho que era cerca de R$600. As duas pesando junto dava quase 6 gramas, eu acho. E só que esses 6 gramas não era de ouro, né? 6 gramas de cobre, 6 gramas de um monte de mistura e acho que, sei lá, meio grama de ouro talvez aí nessa conta para que tenha essa aliança. O rei, ele dispôs, acho que vamos ver aqui, 72 quilos de ouro. É um valor que eu não consigo nem multiplicar, porque quando eu comprei a aliança não era nem só ouro puro que eu estava comprando. Eu vi em um livro assim, já antigo, que seria $60 mil o equivalente. Se for passar para real, a gente multiplica aí por 5, dá 300. Opa! 300, né? 300 mil, acho que não estou falando mil, mas acho que era milhões o negócio lá. É um valor muito alto. E aquele rei, ele creu naquela palavra, falou: existe alguém lá que pode fazer isso. E ele começou a dispor de algumas coisas do seu reino, alguns tesouros, para que Naamã levasse, para que ele pudesse ser curado, porque ele cria naquilo. E Naamã foi com a sua comitiva até o rei de Israel, com uma carta dizendo, né: olha, eu estou enviando meu servo para que você o cure. E daí chegou o rei de uma nação que viu tantos milagres, um rei de uma nação que foi transformada pelo seu Deus, um rei que tem uma nação que foi chamada para ser reino e sacerdote do Senhor. Chegou nesse rei e falou: o que pensa o seu rei? Pensa que eu sou algum Deus? Pensa que eu tenho alguma autoridade para dar vida ou tirar a vida? O que pensa o seu rei que é para que eu possa fazer? Nós vimos aqui, irmãos, que nós tínhamos uma menina que pregou o evangelho e ela não tinha autoridade nenhuma aonde ela estava. Nós vimos aqui 2 pessoas que creram naquela palavra e foram atrás daquela cura. E nós vemos um rei, a qual a Bíblia vai dizer no livro de Deuteronômio que o rei devia ter uma cópia da Torá, uma cópia da lei em seu lado, para que ele meditasse de dia e de noite, para que ele não se desviasse do caminho do seu Deus. E quando foi lhe apresentado algo que o seu Deus podia fazer, porque o profeta Jeremias uma vez diz assim: existe alguma coisa demasiadamente impossível para Deus? E era para aquele rei daquela nação saber que não existia nada impossível para o seu Deus.
Então é necessário que eu e você preguemos o Evangelho, mas também é necessário que assumamos a nossa responsabilidade como homens e mulheres de Deus, que quando vir as situações que são mais difíceis e parece que não está no nosso controle, saiba que não é para estar no meio no seu controle, é para estar no controle do Senhor nosso Deus. O nosso papel é falar no nome de Deus, porque naquele momento que aquele rei ouviu isso, ele rasgou as suas vestes de angústia, porque não sabia o que fazer e ficou com medo. Se eu não fizer nada aqui, o rei da Síria vai vir contra Israel e vai vir lutar contra nós, e nós vamos perder de novo mais uma batalha. A preocupação dele ele está querendo buscar inimizade entre nós, enquanto era para ele assumir a responsabilidade e falar assim: existe um homem de Deus nessa nação que vai poder atender o seu pedido. Uma escrava reconheceu isso, uma menina reconheceu isso. Agora um rei que devia se submeter a Deus não reconhecia. Um rei que devia se submeter a Deus, porque Israel era um reino onde só existia um governador, que era Deus. E um dia eles falaram: nós queremos uma monarquia. Eles viviam numa teocracia, que Deus era o governador, e falou: agora nós queremos um homem sobre nós. E estes homens que se levantaram após Salomão, eles esqueceram que existia um governador acima de tudo. Quando eu e você esquecemos que existe um governador acima de todos, as situações difíceis vão se apresentar diante de nós, e nós vamos temer, e nós vamos nos abalar, e nós vamos ali fraquejar, vamos nos angustiar, vamos ficar passando noites e noites perdendo o sono, porque não conseguimos reconhecer que quem cuida das nossas vidas é Deus. Aquele rei se angustiou porque não entendeu que quem cuidava de Israel era Deus, porque o Deus de Israel podia livrá-lo da mão do rei da Síria. O Deus de Israel podia cuidar de todas as suas necessidades, e o Deus de Israel podia fazer uma obra sobre a vida de Naamã. Irmãos, assuma as suas responsabilidades como filhos de Deus. Se é tempo de orar, ore. Se é tempo de cantar louvores, cante louvores. Se é tempo de chorar com seu irmão, chore com seu irmão. Se é tempo de se juntar, se abraçar e comemorar e festejar, celebre, festeje junto com seu irmão. Mas não dê as costas para aquilo que Deus está colocando diante de você, porque Deus quer agir através da sua vida. Todo mundo tem uma família, e todo mundo na sua família tem determinados problemas. Uns é dinheiro, alguns é dependência química, alguns é dependência do álcool, alguns é porque os filhos estão distantes da palavra de Deus, se rebelaram contra o Senhor. Tome o seu lugar de posição e ore ao Senhor. Não fique: eu estou angustiado porque não se livra, não estou angustiado porque eu não vejo nada acontecer. Não, comece a dizer: não há impossíveis para o meu Deus. Comece a orar e determinar a bênção sobre a sua família, sobre a sua casa, sobre aqueles que você conhece que estão passando por dificuldades. Comece a orar, tome o seu lugar de posição, porque quando Eliseu viu que o rei estava angustiado e tinha rasgado as suas vestes, falou assim: manda eles para cá. Manda eles para cá. Não precisa ficar angustiado. Tá com problema aí? Manda eles para cá, porque eu vou ter uma palavra para ele. E daí Naamã sai dali de um homem que estava angustiado, rasgando as suas vestes, já praticamente com estado de luto, pensando: vai vir a Síria, vai destruir tudo que nós conseguimos erguer novamente. Ele vai na casa do profeta, e o profeta nem sequer o recebe, somente dá uma palavra: manda ele se lavar no Rio Jordão por 7 vezes. Um homem que estava acostumado a chegar nos lugares e amontoar várias pessoas e falando: olha, chegou o grande general. Ele chega numa casa em que o dono da casa nem o recebe. A Elisa, quando vai receber alguém em casa, ela fala assim: se for receber alguém, você me avisa antes, hein? É verdade, Elisa? E esse antes, assim, é tipo 3 meses, não posso avisar. Não é ontem não, ela falou que não é, não, mas ela fala com uma certa distância do dia, pelo menos 2 dias antes, que ela quer deixar a casa limpa, organizada, para receber com honra aqueles que vão estar em casa.
Eliseu convidou uma pessoa para ir na sua casa e ele nem foi no portão. E aquele homem estava acostumado que todos o venerassem por causa do seu status social. E daí ele recebe o que deveria fazer. Como eu disse, nós devemos assumir, as nossas responsabilidades. Ele chegou ali diante do portão, recebeu a notícia, e a primeira coisa que ele disse: olha, lá na Síria não tem 2 rios melhores do que qualquer água aqui em Israel? Por que eu tenho que me prostrar diante das águas, aqui do Rio Jordão, se as águas de lá são tão mais limpas e cristalinas? E daí ele fica ali indignado, frustrado, porque ele tem que baixar a sua posição por 7 vezes, ele tem que se curvar, e num lugar que é tão inferior ao que ele está acostumado. Ele já está pensando em retornar para a sua casa. Daí mais algumas pessoas aparecem na história dizendo: se tivesse te pedido algo impossível, não faria? Se tivesse pedido algo difícil demais, não faria? E quantas vezes nós queremos fazer algo tão mirabolante para que as coisas de Deus aconteçam, sendo que Ele só está dizendo: ore. Nós achamos que é o tanto de esforço que fazemos que vai trazer resultado. Mas não é o quanto você faz, é o que você faz que traz resultado. O quanto você faz para que obter o resultado não vai trazer a resposta de Deus, porque Deus ele não falou para ele fazer coisas difíceis em grande excesso, não falou para ele fazer grandes penitências, não. Ele falou simplesmente para que ele obedecesse, se curvasse 7 vezes diante do Rio Jordão e levantasse. Você está querendo fazer algo para Deus, mas quer fazer de uma forma que Ele não pediu. Ele pediu que você orasse, mas você não quer orar. Você quer ter outras artimanhas para alcançar Deus, mas Ele só falou: ore. Você está querendo ter um encontro, um relacionamento com Deus, e está procurando em vários lugares, procurando em cultos online, procurando na internet, procurando em outro lugar, e Deus está falando: leia a minha palavra. Você está procurando um meio de ter algo de Deus especial, e Deus está falando: invoca-me. Deus ele não está querendo que você se mova, suba nas montanhas para encontrá-lo. Ele está querendo que você entre no seu quarto, feche a porta e o busque. Queremos buscar ao Senhor em lugares difíceis, e Ele está falando: eu quero te encontrar no lugar secreto, que é no seu coração. Eu quero fazer habitação ali. Eu quero fazer morada no seu coração. Eu não quero que você se esforce e vá na igreja tão longe porque uma pessoa está lá e vai vir fazer algo. Eu quero que você entenda que eu estou junto com você, mas eu quero que você me busque. Um dia Jesus foi diante de uma mulher, no meio do dia, de um lado do poço de Jacó, e pediu um pouco de água. E aquela mulher estava fazendo um esforço desnecessário, numa hora desnecessária, porque ela queria evitar as suas vergonhas, porque ela era julgada no meio daquela nação. E essa mulher nós conhecemos como a mulher samaritana. E Jesus foi ali para dar uma água, segundo ele, que é uma água que todos nós devemos tomar, que é uma água que faz eu e você nunca mais sentirmos sede e necessidades de falar que não temos um Deus, não temos um encontro com o Senhor. E ali com aquela mulher, ela fala assim: olha, as pessoas da minha cidade, os líderes religiosos falam que é nesse monte que nós devíamos adorar. E daí Jesus fala para ela: olha, se você soubesse quem está para te dar água agora, quem está te pedindo água agora, você pediria água para mim e nunca mais teria sede. E ele fala assim: vai chegar uma hora que não vai ser aqui nesse monte que vão adorar, mas vai ser em espírito e em
verdade. Vai chegar uma hora que não vão ter que subir nos montes para adorar, mas assim em espírito e em verdade. Vai ter uma hora que você não vai ter que escalar as montanhas. Sabe o que você vai precisar? Buscar ao Senhor, o teu Deus, aonde você está, e falar: Senhor, eu estou diante de Ti e me apresento com o coração quebrantado, entendendo que o Senhor é o meu Deus e que eu só preciso de Ti, e que a única obra que eu preciso para Te encontrar é dizer: eu o aceito como meu Salvador, eu o recebo como Deus da minha vida. Essa é a única obra, porque todos os outros esforços Jesus já fez por você na cruz. Ele pagou o preço por mim, por você naquela cruz. Ele derramou o seu sangue. A cédula que era um escrito de dívida que era contra nós, diz a palavra do Senhor que Ele pagou naquela cruz. Não queira fazer as coisas se tornarem difíceis. O Senhor disse: você me buscará e me achará quando me buscar de todo o coração. Não é sobre lugares, não é sobre passar dias difíceis falando que é dessa forma que vou encontrar o Senhor. É sobre um coração voltado diante dEle e dizendo: eu o encontro porque eu te busco, porque a tua palavra diz que se eu te buscar, certamente eu vou te encontrar. Pare de fazer coisas difíceis. Feche a porta do teu quarto, ore ao Senhor, fala com teu Deus que te vê, que te ouve no secreto, e Ele vai te ver ali. Esse homem, Naamã, ele queria fazer coisas difíceis. Ele queria atravessar tudo que ele atravessou para chegar no rio lá que era mais limpo e se banhar. Ia ser curado? Não, porque o lugar de encontro com o Senhor era ali naquelas águas do Jordão. O lugar de encontro com o Senhor era ali aonde Ele disse que era para ele estar, porque o fundamento do cristão em Cristo Jesus é obedecê-lo. Vocês serão meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Não existe outra forma de andarmos com Jesus e andarmos com Deus se não for fazendo o que Ele nos manda. E daí ele ouve isso dos seus discípulos e desce ao Rio Jordão. Eu e você precisamos descer ao Jordão. Precisamos descer no lugar aonde o nosso Deus mandou. E ele diz assim que esse lugar é no Senhor Jesus. O lugar que eu e você precisamos descer e ali nos prostrarmos e lançar todo o nosso orgulho, todo o nosso eu, tudo aquilo, nosso entusiasmo para fazer qualquer outra coisa e falar: a partir desse momento, o que eu vou fazer é o que o Senhor manda. E Naamã desceu as águas por 7 vezes. E aquelas águas, ela tem um fator assim rejuvenescedor fantástico, porque a palavra do Senhor diz que ele teve a pele dele ali restaurada como a pele de uma criança. Nem os produtos da Jequiti conseguem tal proeza. O nosso Deus é um Deus fantástico, e Ele está disposto a transformar a sua história ao ponto de você falar: aqui parecia o fim, e Ele voltar dizendo: não, a partir de agora é o início de uma nova jornada, aonde eu vou à sua frente, e agora a fama que será pregada não vai ser a sua fama, mas vai ser a minha fama, porque a partir deste momento eu serei o teu Deus. Foi isso que aconteceu com aquele homem. Ele sai daquelas águas e volta para a casa do profeta falando assim: certamente não existe Deus senão Deus de Israel. Ele sai daquelas águas declarando algo que a nação de Israel não proclamava há muito tempo, dizendo: não existe outro Senhor senão Deus de Israel. Irmãos, já tinha passado, Elias já tinha subido ao monte, ali no Monte Carmelo, já tinha ali pedido o fogo dos céus, ali já tinha consumido os discípulos de Baal, de Aserá. Já tinha acontecido tudo isso. E ele disse assim: ó, se o Senhor é Deus, o siga. Ah, mas se Baal é Deus, o siga. Até quando Israel cochearás entre dois senhores? E passou tudo aquilo. A nação de Israel viu Deus mandar fogo dos céus, fazer pegar fogo no molhado, como diz a canção. Mas ela ainda continuou cocheando entre dois senhores. E vem um homem da Síria,
doente, leproso, como a nação de Israel estava, doente, enferma, porque não reconhecia o Senhor, seu Deus, como o Deus verdadeiro. Aquele homem tem um contato e uma experiência com Deus, e ele diz: certamente não há um Deus como o Deus de Israel. E a partir deste momento, eu quero dizer para você: você teve um contato com Deus? Teve uma experiência com Deus? Reconheceu que a graça dele é uma graça misericordiosa que te salvou do lamaçal do seu pecado, que curou você das lepras que você tinha, que era o pecado, que curou você das lepras que você tinha, que talvez era o orgulho, tirou você das lepras que você tinha, que era de ser inconstante e não saber buscar a Deus. Você foi curado e restaurado. Chegou a hora de reconhecer Ele como o único Senhor da sua vida e colocar o seu coração diante dele, e a partir deste momento você dizer: não é o fim, mas é o início de uma nova jornada, aonde Cristo vai à minha frente. Porque Naamã, ele chega para Eliseu e fala: olha, eu te trouxe presentes. E daí Eliseu vai falar assim para ele: olha, eu não quero nenhum destes. Por quê, irmãos? Porque a graça, ela é de graça, ela não é comprada, ela não é barata, né? Como alguns acham que pode retornar a pecar, porque ela foi paga com um preço precioso, que é o sangue de Jesus. Mas eu e você não podemos fazer esforço nenhum para merecer essa graça, porque a obra foi de Cristo na cruz. E Naamã se encontrou com Deus, que fez uma obra na vida dele em que ele jamais poderia pagar. E ele falou assim: ó, certamente uma coisa eu tenho certeza, eu não vou louvar a nenhum outro Deus a não ser o Deus de Israel. A preocupação a partir daquele momento de uma vida transformada através do Deus de Israel, a preocupação dele era: eu vou ter que um dia chegar no meu governo, lá pro meu rei, e ele vai no templo, e eu tenho que ir com ele. E ele vai chegar lá e vai se prostrar, e quando ele se prostrar, ele vai segurar a minha mão para que ele possa se erguer ou até mesmo se prostrar, e eu vou acabar me prostrando diante desse Deus. E ele fala assim: olha, eu peço perdão, eu peço que o Senhor me perdoe quando eu fizer tal coisa. Porque ele estava dizendo: o meu coração já não está mais nos meus deuses da minha nação. Meu coração está firmado no único Deus verdadeiro. A palavra do Senhor no livro de Isaías vai dizer assim, né? Eu sou Jeová. Ele vai falar assim que não há outra rocha por meio de qual a nação de Israel há de ser salva. E aquele homem estava dizendo assim: eu creio nesse Senhor Jeová, a qual não há nenhum outro meio a qual eu possa ser salvo. A graça de Deus está em toda a Bíblia. Jesus está operando em toda a Bíblia. A graça foi apresentada a um general da Síria. Pode ser que esse homem voltou para sua nação e contou essa história para sua esposa, e ela teve a vida mudada. E talvez contou para esse rei e teve a vida mudada. Porque quando nós temos o encontro com Jesus, a nossa vida é mudada. E nós queremos que outras vidas sejam mudadas como a nossa foi mudada. Como eu disse, a mulher samaritana ouviu de Jesus, dizendo: olha assim, então quer dizer que se eu beber das águas que o Senhor vai me dar, eu não vou ter mais sede? Sim, positivo. Quer dizer agora então que vai chegar um momento em que eu vou adorar em espírito e em verdade? Positivo. O Senhor falou de tudo que eu fiz na minha vida. O Senhor me conhecia sem nunca ter me visto, e diz que há restauração para a minha vida. Positivo. Aquela mulher se vira, vai para toda a região de Samaria e começa a pregar nesse mesmo lugar aqui, ó, aonde o profeta Eliseu estava pregando. E ela começa a pregar: eu conheci um homem de Deus, o Cristo. Eu conheci o Cristo e ele me contou tudo o que eu tinha feito. E ele disse que eu estava perdoada. E aquela cidade ouviu essa pregação e começou a correr atrás dela, que pregava por onde quer que ia. Ela pregava essa palavra e aquela cidade ouviu aquela pregação. E um dia Jesus, no meio de Samaria, pregando para o povo, ele fala assim para Jesus: olha, antes nós estávamos crendo no Senhor por causa da pregação desta mulher, mas agora nós cremos porque nós estamos ouvindo do Senhor que tudo isto é verdade. Irmãos, chegou a hora de assumirmos as nossas responsabilidades.
sermos como aquela mulher samaritana, sermos como Naamã, que se curvou diante do Senhor e reconheceu que não há um único Senhor. Sermos como a menina na casa ali, como serva, não fazia parte da conversa, mas foi ali, evangelizou e pregou a palavra do Senhor. Sermos como o profeta Eliseu, que declarou a palavra do Senhor. Temos que assumir as nossas responsabilidades para que a vida de Deus comece a fluir no meio de nós e através de nós. Deus deseja fazer uma obra de transformação, assim como fez na vida desse homem chamado Naamã, assim como fez na vida da samaritana e em toda a cidade de Samaria. Ele deseja fazer uma obra, mas devemos assumir o nosso papel, porque a graça é para todos, mas como ouvirão se não há quem pregue? E como o Senhor vai enviar se ninguém se dispõe a ir? Somos igreja do Senhor, se dispõe a anunciar o nome do Senhor, se dispõe a pregar o nome do Senhor. Porque no livro de Isaías, para encerrar essa pregação, no capítulo 55, vai dizer assim, a partir do versículo 8: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os céus, do que os seus. E os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles sem regarem a terra e fazem brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito da qual enviei. O propósito da pregação daquela menina foi alcançar a vida de Naamã. O propósito da pregação que vai sair dos seus lábios é para alcançar a vida de alguém. Porque Jesus Cristo, Ele disse que para mim e para você que devíamos anunciar o seu Evangelho. Porque a graça é para todos. É necessário que eu e você anunciemos. A obra de como Deus vai fazer é responsabilidade de Deus. A forma em que nós vamos assumir a nossa responsabilidade respondendo à maneira de Deus, cabe a nós. Se é orando, ore. Se é pregando o Evangelho, pregue o Evangelho. Se é adorando junto com os irmãos, adore junto com os irmãos. Se é celebrando a vida, celebre a vida. Se é para chorar com os que choram, chorem com os que chorem. Mas participe da obra da cruz. Participe da vida de Jesus. Faça o reino de Deus avançar. Porque o que as pessoas estão esperando neste mundo é a manifestação dos filhos de Deus. E quando os filhos de Deus se manifestarem, haverá transformação. E não será obra nossa, será obra do nosso Senhor e do nosso Salvador. Porque a Ele glória para todo o sempre. Chamar o Ministério de Louvor aqui, para nós entoarmos uma canção e orarmos pela palavra. E após nós vamos celebrar a Santa Ceia do Senhor. Águas do rio, eu subirei.
Ser limpo como Naamã no teu poder, como Naamã no teu poder. Rei dos Reis, soberano Senhor, Deus magnífico, Deus soberano, nós nos curvamos diante de Ti, nós nos prostramos, ó Pai querido, com as nossas vidas, assim como Naamã se prostrou e se rendeu. Nós declaramos, ó Pai, que não há um Deus como o Senhor, que não há Deus como o Senhor, que não há Rei como o Senhor, que não há Salvador como o Senhor, que além de Ti não há outro, 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 Senhor. Reconhecemos, ó Pai querido, que o que temos e o que somos diante do Senhor não representa nada se o Senhor não estiver conosco. O próprio profeta Isaías uma vez disse que as nossas vestes de justiças comparadas diante das tuas não passam de trapos da imundícia. Mas agora, Senhor, nós nos apresentamos diante do Senhor. Nós nos apresentamos diante do Rei da Glória, diante do Deus Todo-Poderoso, e nos apresentamos como filhos, clamando ao nosso Pai, declarando: nós precisamos do Senhor sobre as nossas vidas. Que os nossos passos à frente agora não sejam guiados pelo nosso intelecto, pela nossa própria sabedoria, mas sejam guiados pela vontade do Senhor. Que os nossos planos agora sejam fazer os Teus planos e seguir a Tua vontade, para que possamos ser conhecidos como Teus amigos. Que nessa geração, Pai querido, que esses que ouvirem essa pregação, ao se deparar em situações como o rei Jorão se deparou, não venhamos nos desesperar sem saber o que fazer, mas possamos dizer: Cristo pode agir agora neste momento. O Senhor Jesus pode falar agora neste momento, para tirar esse momento de dor, esse momento de angústia, esse momento de enfermidade, pois Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Porque Ele diz em Sua palavra que Ele nos dá a paz. Então chegou a hora de homens de Deus e mulheres de Deus não se desesperarem diante das dificuldades, mas agora dizer: o Deus Todo-Poderoso a quem eu sirvo, o Senhor Jesus, a Ele não existe impossíveis. Tudo é possível no nome de Jesus. Tudo é possível, a Sua obra foi completa naquela cruz. Então eu vou andar sobre a palavra dEle. Se Ele disser que eu posso avançar sobre o mar, eu avanço sobre o mar. Se for necessário que Ele se abra, Ele vai abrir, porque o Senhor, o meu Deus, Ele está comigo.
Como nós lemos hoje no livro de Salmos, o justo, ele não é abalado, ele não é abalado, ele não teme más notícias, porque o Senhor, seu Deus, ele está contigo. Chegou a hora de reconhecer o seu Deus no meio das suas lutas, das suas dificuldades. Chegou a hora de você reconhecer que Ele está presente, Ele não se afasta. Aquela menina estava longe da sua pátria, longe da sua nação, longe de tudo que ela poderia chamar de íntimo. Mas ela não estava longe do Deus de Israel. Ela não estava longe do Deus de Israel. Os seus olhos estavam no Deus de Israel. Talvez o salmo que mais se encaixe na vida dela era: quando o Senhor restaurou a minha sorte. Quando o Senhor restaurou a minha sorte, eu fiquei como quem sonha. Os meus lábios se encheram de júbilos, ai, minha boca de hinos de louvor. Porque ela teve encontro com seu Senhor. Talvez hoje você se sinta privado de muitas coisas, mas o seu Deus, Ele está contigo. Tenha o olhar daquela menina e declare: o meu Deus está comigo. Ele pode agir. É o momento de entender que Deus pode agir. É o momento de assumirmos as nossas responsabilidades e falar que o Deus a quem servimos, o Deus a quem cremos, Ele está presente no nosso meio. Ele está presente, aleluia. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. e purificar. Mergulhe em Jesus, mergulhe no Senhor. Ele tem as águas que jamais cessarão. Jesus, Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Purifica, eu quero ser transformado por Jesus, como na mão no seu teu poder. Senhor. Eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor e purificar. Eu quero